Graças e paz, povo de Deus, amém? Deixar um lembretezinho aqui para os irmãos. Se encontra lá em Marcos 21, Marcos 5, 21. Que diz assim: Jesus voltou para o lado do oeste do lago, e muitas pessoas foram com ele se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi-se e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sara e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão foi junto, e o apertava em todos os lados. Chegou ali, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que havia uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com médicos. Estes o fizeram a sofrer muito mais. Em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como está gente, como esta gente está apertando em todos os lados, e ainda pergunta isto? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E disse Jesus: minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá em paz, você está livre do teu sofrimento. Amém? Aqui nós estamos diante de uma palavra que vamos ver, né, que tinha uma mulher com hemorragia, uma doença que não era uma doença simples, né? E ela havia sofrendo isso, já havia 12 anos. 12 anos que ela sentia isso, e não era uma doença assim uma doença simples, né? Era uma doença que você simplesmente tinha que ficar longe da tua casa, simplesmente tinha que ficar longe da tua família, longe da tua parentela, né? Eu estava pensando hoje, né, estudando a palavra, foi praticamente a pandemia que teve aí atrás, né? Só que pior ainda, porque ela não podia ficar entre nem a família dela, né? Tinha que ficar num lugar de rejeição, né? Um lugar onde eu creio para mim que ela não queria estar, né? E mais para frente ali vamos ver o Jairo, né? Que a filha dele estava acamada, e aí ele viu falar que Jesus ia passar e foi, né? Foi em caminho a Jesus. E chegando lá, né, ele viu Jesus e ele prostrou a pé de Jesus, pedindo que Jesus fosse até a casa dele, né, para colocar a mão sobre a filha dele e sarar. E aí Jesus fala que vai com ele, né? E aí o primeiro ponto dessa palavra é que quando Jesus está indo com ele, a palavra fala que Jairo vai na frente. E aí no caminho que Jairo está indo mais Jesus, que a mulher entra na multidão, né? O que eu tirei com isso, né? Que Jesus vai usar algumas situações para te levar e levar Jesus levar Jesus à pessoa que está precisando, né? Jairo estava indo atrás do milagre dele, mas através do milagre que ele estava procurando, ele gerou um milagre para outra pessoa, né? Que foi a mulher que estava ali naquele momento. E aí, a mulher do fluxo de sangue soube, né, que Jesus ia passar. E ela mesmo não podendo estar no meio da multidão, né, porque a lei de Moisés proibia as pessoas que por ela ter a doença era impura, né? Naqueles tempos falava que eles eram impuros. E aí ela não ligou para isso, não ligou para o que a multidão ia falar, não ligou para o que o povo ia falar. Ela foi com a convicção
que ela voltaria com a cura dela, né? Que ela foi atrás da cura dela e que ela voltaria com a cura dela. E estava ali, mesmo aquela multidão toda, né? Eu creio que na hora que ela chegou ali, ela pensou que era até impossível chegar perto de Jesus, né? Porque estava a multidão apertando. Mas ela não deixou isso abater ela, né? Ela não deixou isso colocar ela para baixo. Mesmo em meio àquela multidão, ela entrou e a palavra vai dizer que ela tocou, né, na capa de Jesus. E aqui vai o segundo ponto, né? Muitas vezes estamos ao lado de Jesus, muitas vezes estamos em meio à multidão, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma provisão, né? Mas muitas vezes estamos esperando Jesus nos tocar. Mas o que aquela mulher fez? Ela tocou em Jesus. Muitas vezes Jesus vai esperar você dar o seu primeiro passo. Muitas vezes Jesus vai esperar você dar a sua iniciativa. Você se prostrar aos pés dele. E aquela mulher, ela não esperou, né? Ela tinha fé que se ela tocasse em Jesus, tocasse na capa de Jesus, ela seria curada, né? E foi isso que ela fez. Ela acreditou com fé e ela tocou, e a palavra vai falar que ela foi curada, porque ela teve fé, né? Ela teve convicção que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E muitas vezes nós estamos assim, em meio da multidão, esperando Jesus tocar, mas tem coisa que Jesus não vai fazer por nós, né? Tem coisa que Ele espera o nosso primeiro passo, a nossa primeira renúncia, né? A nossa primeira... Que nós venhamos querer também os pés de Jesus, não só as mãos de Jesus, né? Nós queremos prostrar os pés de Jesus. E mais para frente ali, né, vai dizer que Jesus mais Jairo estavam indo em sentido à casa de Jairo. E aí, eu creio que Jairo estava muito feliz, né, que Jesus estava indo com ele. Mas em meio ao caminho, Jairo recebe uma notícia muito triste, né? Que dizia assim: Jairo, não perturbe mais o mestre, pois a sua filha morreu. E eu creio ali, né, que Jairo ficou muito abalado por ele ter, mesmo ele estando ao lado de Jesus, eu acho que ele ficou muito triste, né, com essa notícia, porque ele foi buscar a cura, só que não deu tempo, né, aos olhos humanos, né, não deu tempo que a sua filha tinha morrido. E assim somos nós, né, em meio, podemos estar até do lado de Jesus, né, mas vão vir pessoas, vão vir situações, vão vir tribulações, né, vento, tempestade, que vai fazer a gente duvidar, né, duvidar do Jesus que está ao nosso lado, duvidar, né, que muitas vezes queremos tudo ao nosso tempo, né, queremos igualar o nosso relógio com o de Deus, mas não é assim, né, e a todo momento, né, Jesus estava ali para encorajar Jairo, né, Jesus fala: Jairo, não temas, apenas tenha fé. E aí seguiu, né, e chegou lá, Jesus curou a filha de Jairo, né? Estava todos gritando lá dentro da casa. E Jesus fala, ela apenas dorme, né? E essa noite eu venho falar, né, que venhamos ter fé, venhamos ter a fé dessa mulher, né? Que não esperou apenas o toque de Jesus, mas que ela decidiu dar o primeiro passo, né? Ela decidiu dar a iniciativa. E nessa noite venhamos ter essa fé, né? Que venhamos querer não somente as mãos de Jesus, mas também querer nos prostrar aos pés de Jesus, né? E voltando aqui para a mulher do fluxo de sangue, né? Eu estava estudando essa mensagem e falei, e pensei comigo, né? Meu Deus, será que Jesus não poderia ter curado ela antes desses 12 anos, né? Para ela ter sofrido isso tudo. Mas eu creio que tudo Deus tem propósito, né? Ela procurou em várias fontes, ela procurou em médicos, ela procurou em várias fontes, né? E a palavra fala que ela só piorava. Ou seja, ela procurou em várias fontes erradas, né? Até que um dia ela viu falar da fonte de água vivas que ia passar. E ela foi atrás, né? Conseguiu o teu milagre e conseguiu a tua cura. E essa noite eu quero falar que venhamos ter fé, né? Venhamos perseverar, venhamos cada dia confiar em Deus e esperar no tempo dele, né? Porque o tempo dele não é o nosso. Ele tem muito mais guardado para nós, né? E essa noite a palavra que eu deixo para os irmãos foi curtinha, mas eu creio que o Senhor tem cravado em cada coração, né? E que venhamos ter essa fé, né? Em nome de Jesus.
Aleluia, Jesus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar e clamar ao Senhor, que a cada dia possamos entender que Ele pode todas as coisas. Sim, Jesus. Fala com Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível.
você pode aplaudir o nome dele. O nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.